Ok. Então, bom dia mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Você que está assistindo essa aula agora, que não pode acompanhar online, bem-vindo também. Você possa tirar o máximo de proveito possível, tá bom? Para a gente começar esse dia, desejo para vocês, como gosto sempre de desejar, energia positiva, né? Otimismo e dedicação. A gente ainda continua trabalhando sob o eixo identidade e autonomia, e se a gente for pensar nesse eixo, sempre vai trazer para a gente uma reflexão nesse sentido, né? Da nossa ação, das nossas iniciativas, diante da vida, né? Mas aí a gente puxa para o nosso contexto acadêmico, principalmente, e aí a gente parte também para a necessidade, por exemplo, de estar com as atividades em ordem, porque estamos aí em processo avaliativo. Na verdade, o nosso processo avaliativo, ele é contínuo, né? Ele é constante. Semanalmente, nós, professores, fazemos o acompanhamento das pessoas que têm feito as atividades periodicamente, e ali a gente vai tendo um controle que ali já é o processo avaliativo em si, né? Mas nós sabemos que temos um prazo aí para fazer o fechamento dos bimestres e tal, e deixo aí a reflexão para que sejamos mais, tenhamos mais iniciativa, sejamos mais autônomos, beleza? Ok? Então vamos lá. Na semana passada, a gente tratou, né, a nossa aula. Quem lembra aí? Quem pode relembrar o que foi que a gente viu na aula passada? As cores. Da semana passada? Quem lembra mais? A gente tratou das cores na outra semana, não foi? Quando a gente falou sobre um pouco sobre moda, vestes e tal, a gente viu as cores. Agora, semana passada a gente viu. Foi tu e os teus? Oi? Foi tu e os teus? Deixa eu aumentar aqui que tá tão baixinho, Pedro. Para mim, acho que meu volume tá muito baixo. Repete, por favor. Foi tu e os teus? Semana passada, não, foi na outra semana, anterior. Semana passada a gente viu sobre as novas tecnologias, não foi? A gente fez um comparativo sobre as tecnologias, como eram antes, por exemplo, a maneira de se comunicar à distância, como eram os meios de transporte, como eram alguns eletrodomésticos, lembram agora? E aí a gente foi fazendo um comparativo com as novas tecnologias, as novas tecnologias, né? Vocês só me falam se a minha voz está saindo muito alto para vocês, porque eu precisei aumentar aqui para ouvir melhor vocês. Se tiver incômodo, eu baixo novamente. Só me deem aí um feedback nesse sentido, se tá bom. Ok, tá bom, obrigada. É porque eu baixo, para colocar a música, eu baixo mais para não ficar estridente aí para vocês, né? E antes de continuar por falar nas músicas, é sempre bom a gente falar sobre os cantores, caso vocês tenham interesse de conhecer. A gente escutou um pouquinho aí, antes de começar a aula, Shakira, que é uma cantora colombiana, creio que vocês conhecem, se não todos, mas a maioria. A gente também escutou um pouco de Laura Pausini e um grupo chamado Gente de Zona, Gente de Zona, que esse grupo é cubano, né, e eles tocam bastante, tá em alta, né, as músicas deles estão sendo bem tocadas, e eles fazem um ritmo chamado reggaeton, na maioria dos casos é o reggaeton, que é um ritmo latino-americano, né, que também toca no contexto europeu, né, os cantores espanhóis e hispânicos tocam bastante, usam bastante esse ritmo chamado reggaeton, que é mais dançante. E Laura Pausini, que canta bastante em espanhol, mas a sua nacionalidade é italiana, beleza? É uma cantora muito conhecida aqui no Brasil, desde há muito tempo faz sucesso, né? E que já fez algumas participações em programas de TV aqui, enfim. Só para que vocês conheçam um pouquinho, né, de cada cantor que a gente vai apresentando aqui, para que depois que tenham a curiosidade de ver no YouTube e tal, de acompanhar e conhecer algumas canções. Lembrando que
a língua estrangeira, ela vem muito pelo ouvir, a gente aprende muito quando escuta, e a música, ela é uma excelente ferramenta na aprendizagem, beleza? Seguindo, então, como estávamos falando, a gente viu na aula anterior sobre as novas tecnologias, e a gente, antes de passar para a aula de hoje, eu fiquei de arrematar com vocês, de fechar lá no Professora, minha internet tinha caído. Desculpa por estar atrapalhando agora. Nada, sem problema, Kathleen. Beleza. Então, olha só, eu vou colocar para a gente aqui da semana passada, só para a gente fazer uma reflexãozinha sobre, nesse tema de novas tecnologias, a gente vai ver um pouquinho aí sobre as redes sociais, para poder a gente passar para a aula de hoje, tá? Vamos lá. Temos aí já para vocês, né? Então, a gente viu, como já foi falado, fizemos algum comparativo em algumas situações, o que é que mudou na nossa vida com a chegada das novas tecnologias. E aí nós temos hoje muito em alta as tecnologias digitais, né? Que graças a esse tipo de tecnologia nós estamos podendo agora ter esse momento, ter essa aula por videoconferência. Do contrário, né, se as coisas não tivessem evoluído, a gente não estaria tendo essa oportunidade, obviamente, de estar tendo essa interação, de estar tendo as aulas periodicamente, como estamos tendo nesse processo de pandemia, correto? Só que aí a gente vai falar, dentro desse contexto das tecnologias digitais, a gente vai falar um pouquinho sobre as redes sociais, ou las redes sociales. E gostaria de falar com vocês sobre os prós e os contras, né, do uso das redes sociais. E aí eu conto com a interação de vocês. O que é que vocês acham? O que é pró? Pró é o que é legal, né? O que é ok. E os contras, o que é negativo? Tem alguma coisa de negativa no uso das redes sociais, né? O que é bom e o que não é tão bom. E eu gostaria de saber de vocês, começando aí pelo que é legal. Quem fosse pronunciar pode falar do seu ponto de vista o que é legal e o que não é, né? E a gente segue. O que é legal nas redes sociais? O que é de positivo que nos traz? Que as redes sociais nos traz? Músicas, entretenimento, músicas, mensagens de longe. Ok. E, Laisa, e o que não é, o que é que pode trazer de não tão legal? O que é que pode não ser bom? Se você acha que tem alguma coisa de negativo. Não? Não tô lembrando de nada agora, assim. Tá, beleza. Então vamos lá. Como eu sei que muitos ficam tímidos e tal, eu vou chamando pelo nome, certo? Vou pedir para você fazer o seu comentário sobre isso. Beleza? Você expõe a sua opinião. Anne Riquelme, para você, quais são os pontos positivos do uso das redes sociais hoje? Pedro tem um contra para falar. Pedro, estou vendo aqui, beleza. Pode falar, Pedro. O contra é você seguir, sei lá, umas meninas, essas pessoas aí famosas. E aí você vê as fotos dela, das pessoas super lindas, maravilhosas. Você vai ver, você fica com depressão por causa que cria um padrão de beleza naquela coisa lá. Vai estar por cima. Excelente reflexão, né? Exato, muito bem colocado. Alguém mais? Hacker. Sim, também. Quem mais? Quais seriam aí os mais pontos negativos ou positivos, aquilo que você quiser achar interessante apontar? Vamos Eu lá? acho que um ponto negativo é que atrapalha muito na interação física. Boa também.
Muito bem. Deixa eu ver aqui, tem mais. Fala sobre racismo, né? Acha legal porque tem como se comunicar com várias pessoas, exatamente. É um dos pontos positivos. Quem mais? O que é que a gente tem mais a falar sobre as redes sociais? Reinaldo, vamos lá, Reinaldo. Tá tão caladinho aí, não ouvi tua voz ainda nessas aulas. Compartilha com a gente o que é que você acha sobre as redes sociais. Sim, mantém, é uma forma de se manter informado, né, Kathleen? Que a gente tem acesso às coisas, às notícias em tempo real, né? Quem mais? Eu acho que as redes sociais também estimulam a nossa criatividade. Também, um ponto positivo, né? Raquel, que não falou ainda. Reinaldo. Vamos lá? Deixa eu ver aqui no chat. Vocês ficam tímidos para falar nos microfones, né? Sim, pode ser um ponto negativo, pode ser a propagação de preconceitos, estereótipos, né? Exato, no caso da xenofobia, né? Isso, Pedro, a xenofobia, né? Isso facilita nos estudos, pode ser um ponto positivo também. Milena, ajudar nos relacionamentos à distância. O que mais? O que a gente pode tirar mais aí de positivo e negativo do uso das redes sociais? Né? Assim como na maioria das coisas tem aí os seus prós e contras, né? Tem o que é legal e o que não é tão legal. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre? Sim, exato. São os perigos aí, né? Tá, então a gente vai adiantar aqui. Tudo que vocês falaram foi super bem colocado, né? Bem pertinente mesmo. E nós temos aí algumas para. Tá, Pedro prefere os jogos do que as redes sociais em si, né? Para entretenimento, ele prefere os jogos. Ok, Pedro. Então, nós temos aí, ó, o que é legal e o que não é tão legal. Na parte aí do que é legal, tá aparecendo para vocês, não tá? Aí na tela? Sim, Milena falou ali na falta de privacidade, né? Uhum. Questão da exposição, né? Então, nós temos aí, ó, a comunicação instantânea, como vocês já colocaram, né? Que é essa comunicação e acesso à informação em tempo real. A gente tem, a gente volta lá no tempo para comunicar-se. Por exemplo, eu na idade de vocês, na minha adolescência, eu me comunicava com amigas por cartas, né? Hoje a gente guarda um monte de cartas, porque não tínhamos esse tipo de comunicação ainda. Estava chegando, mas assim, eu como morava no interior do interior, também lá não existia sequer lan house, veio chegar bem depois, e na minha adolescência eu me comuniquei bastante por cartas, né, por bilhetes, então a gente não tinha essa oportunidade de comunicar-se assim, instantaneamente, e também ter acesso à informação do mundo inteiro em tempo real, ok? Também tem a questão dos encontros e reencontros, vocês também colocaram isso, né, de manter essa Oi? Quantos anos eu tenho? Você me dá quantos? Eu vou abrir um parêntese aqui. Quantos anos você me dá? Sério? Ganhei meu dia. Alguém mais me dá essa idade aí que Liza me deu? É bondade a sua, Liza. Vou abrir aqui o parêntese para a gente descontrair um pouquinho. Então, ó, aí Pedro já foi uma plástica visual. Então, gente, brincadeira à parte, mas é bom brincar para descontrair um pouquinho, né?
Eu não tenho problema de falar da idade. Eu, às vezes, brinco, né? Diga segredo de Estado, mas eu tenho 35, né? Eu passo para os 36. Daqui a poucos meses eu farei 36, graças a Deus. Sinal de muita experiência, né? Sim, é verdade. Ai, obrigada por me acharem mais jovem aí. Ganhei o dia, viu? Seguindo, vamos lá. Então, nós temos aí os pontos positivos das redes sociais, né? Temos aí a comunicação instantânea, encontros e reencontros, perdão, trabalho e negócio, nós vemos que as pessoas, as empresas anunciam, né, divulgam, e as redes sociais potencializam isso, né? Propõe, um campo vasto e que é frutífero para quem trabalha, para quem anuncia, né, negócios e trabalho em geral, as redes sociais é uma excelente ferramenta. E outro ponto positivo é o entretenimento, né? Nesses dias que a gente está vivendo, por exemplo, se vocês não tivessem acesso a esse tipo de entretenimento, né? As coisas que ficariam mais, a vida seria entediante, né? E nos pontos negativos foi colocado ali também a questão das fake news, né? Que nós temos ali, Pedro mencionou aí também. Nós temos aí a perda de atenção e procrastinação. Perda de atenção é porque a gente vai ficar muito focado, né? Se a gente não tiver autonomia suficiente para lidar, para usar de uma maneira dosada, né, equilibrada, a gente vai perder a atenção do que realmente, das coisas que são prioridades, que são realmente importantes, a gente fica focado só ali. Isso é um ponto bem negativo das redes sociais. E aí, tudo vai depender da nossa maneira de usar, de nos policiar, né? Fake news. Sim. E procrastinar, o que seria procrastinar? É deixar para depois, e deixando para depois. Deixa eu ver aqui. Eu vou pesquisar, tá, gente? Como a minha praia não é o inglês, eu coloquei aí, mas tá meio, pode ser que tenha ficado errado, sabe? Mas eu vou pesquisar e depois a gente vê, corrige essa questão. Tá bom? Vamos lá. Mas dá para compreender que se refere a fake news, né? Então, como eu tô falando, a gente estava falando sobre procrastinação, é deixar para depois, ir adiando. Amanhã eu faço, depois eu faço. Ai, achei uma coisa tão interessante aqui nas redes sociais, no Instagram, no Face, enfim. E aquela atividade que eu tinha para fazer, que seria prioridade, eu fui deixando para depois. Isso é procrastinar, deixar para depois. Então, as redes sociais, ela traz esse ponto negativo que pode provocar prejuízos na nossa vida, né? Que a gente vai acumulando algumas coisas, atividades que são essenciais, por conta que a gente está muito focado nas redes sociais, a gente emprega muito tempo só nelas, então precisa se ter cuidado com isso. Depois, em consequência disso, né, vem aí o atraso das atividades e trabalhos, que é o que eu acabei de falar. A gente vai acumulando, deixando para depois e tal, porque tá legal, tá confortável e cômodo ali, a gente na zoninha de conforto, né, nas redes sociais, as coisas vão acumulando. Outra coisa bem importante, que merece muita atenção, nossa atenção, é esquecer da vida real, ou seja, a pessoa se torna muito social nos meios digitais, mas, em contrapartida, ela pode se fechar para as pessoas do convívio real, né? À medida que a gente fica muito focado ali no uso das redes sociais, você pode ter contato com milhares de pessoas de forma virtual, mas ao mesmo tempo você pode ficar fechado para as pessoas do seu convívio do dia a dia. Entende? Entendo. Kelly. Pois é, vamos focar, né? Respirar, pensar direitinho, eleger ali o que é fundamental, o que é prioridade, o que é urgência, e depois a gente vai organizando para ir agregando as outras coisas, né? Então, olha só, é importante, esse ponto que eu acabei de falar, é bem importante que a gente
tenha bastante atenção com ele, né? Para que a gente não deixe de dar atenção às pessoas da nossa família, que estão ao nosso redor, por estar muito tempo ligado aí em redes sociais. Isso nos torna muito fechados para o convívio real. E, por fim, também um dos pontos negativos que foi apontado aí foi a disseminação de fake news. E aí, Pedro e vocês que questionaram se a escrita estaria certa ou não. Depois eu fico de verificar e passar para vocês, tá bom? Então, olha só, vimos aí alguns pontos positivos e negativos das redes sociais, e que não fique só aqui, que a gente reflita e veja para a gente, né? Faça uma reflexão pessoal, o que é que tá mais para ok, o que é que tá mais para negativa em relação ao uso dessas redes, dessas novas tecnologias, enfim, tá bom? Para que não afete a sua vida de maneira negativa. Elas precisam agregar no bom sentido, como tem feito, por exemplo, nos proporcionando esses momentos de poder ter aula, por exemplo, como eu já mencionei. Mas a gente tem que ter todo o cuidado, todo um autocontrole para que não venha a ser prejudicial para o nosso desenvolvimento, principalmente acadêmico e pessoal, né? Nas nossas relações interpessoais. Ok? Agora eu vou interromper aqui, vou compartilhar a outra tela com vocês para a gente passar para a nossa aula de hoje. Alguém tem mais algum comentário a fazer sobre a questão das redes sociais, enquanto eu compartilho aqui? Ok, mas muito obrigada, foi muito válido a participação de vocês. É muito bom essa interação, porque não fica só o professor falando. Antes de começar, vou abrir mais um parêntese aqui, e eu não sei se os outros professores têm feito, mas eu creio que sim, e é que é necessário, tá bom? A gente tem feito a chamada de duas formas, tá? Eu vou chamando, e nesse chamado eu só preciso que vocês falem ok, ou estou aqui, não precisa utilizar o chat agora, tá bom? Anne? Eduarda? Eduarda Tavares? Aí, por enquanto, eu peço mesmo que vocês só falem um ok, ou estou aqui no chat, no o comando de voz, por favor. Tá bom? Só um minutinho. Vamos lá. Graziele. Graziele está aí, Graziele? Júlia Gabriele? Ah, tá. Se é um medo de usar esses microfones, que seria mais prático, mais rápido, né? Kathleen? Presente, eu estava lá. Ok. Laisa de Abreu? Presente. Laisa Rodrigues? Maria Vitória Souza? Presente. Milena? Aqui. Pedro Simão? Presente. Raquel? Tô aqui. E Reinaldo? Ok. Vamos lá. Seguindo, né? Então, deixa eu ver se já aparece para vocês. Sim. Aí no início do nosso slide, como eu sempre gosto de trazer, uma mensagenzinha para reflexão, né? Em que diz que tudo é possível se você se dedicar de cabeça e coração. Estamos falando aí da dedicação, iniciativa, que é preciso, né, em tudo que a gente vai fazer. E nós estaremos hoje vendo
a proposta que veio para a gente, de acordo com a diretriz da secretaria, para a gente falar um pouquinho sobre como planejar as atividades. Nossas atividades, quando eu falo de atividade, estou falando da nossa rotina, né? Porque é muito importante que a gente trabalhe com planejamento. Se a gente planeja as coisas, tem muito mais chance de darem certo, ok? Então, nós temos aí conteúdo de hoje, como planear atividades, como fazer um plano, por exemplo, um plano de estudos. E vamos ver, a partir desse tema, a gente vai ver outras coisas interessantes sobre o nosso dia a dia, tá? E aí, quando a gente fala em fazer um plano, planejar as atividades, a gente pensa em cronograma, né? E que seria um cronograma? Deixa eu ampliar aqui. O que é um cronograma? Cronograma é um conceito que se utiliza, em vários países latino-americanos para mencionar a um calendário de trabalho ou de actividades. El término procede de los vocablos griegos cronos, que significa tiempo, e grama, que significa letra. Então, cronograma é um conceito que se utiliza em vários países da América Latina para mencionar a um calendário de trabalho ou de atividades, né? Ou seja, a organização, o planejamento das atividades que a gente precisa fazer para que consiga cumprir tudo certinho e ficar em ordem, em dia com as nossas atividades, né? E aí, o termo, esse nome deriva, é de origem grega, que vem, na verdade, de dois vocábulos, cronos, tempo, grama, letra, né? Então, temos aí o conceito de cronograma. E vamos saber mais adelante como fazer este cronograma, como a gente deveria montar um cronograma de estudos ou cronograma de a maneira como desenvolver as nossas atividades semanais, beleza? Quando a gente fala de cronograma, de planejar, a gente pensa na nossa rotina, né? Então, temos aí a rotina diária. Vamos a ver algumas ações, alguns verbos que se relacionam a nossa rotina, né? Ao passo a passo, algumas das ações que a gente desenvolve ao longo do nosso dia, beleza? Então, a gente aproveita para tratar sobre a rotina e também a gente aproveita para ampliar o nosso conhecimento a respeito do vocabulário na língua espanhola, certo? E também a gente vai vendo, na mescla disso tudo, vendo algumas coisinhas gramaticais também que são importantes, então a gente faz aí uma junção, né, de conteúdos, de conceitos, e a gente vai tirando o máximo proveito possível, tá bom? Então, nós temos aí, em destacado em negrita, esses são verbos, né? Verbos em espanhol. Alguém pode ler para mim, por favor, esse verbo aqui? Esse primeiro, o mouse aparece para vocês aí, sim? Olá? Vamos lá. Então, temos aí, primeiro, levantar-se. Aí você vai dizer, professor, e por que não levantar? Por que levantar-se? Em espanhol, é comum que a gente encontre verbos com essa terminação aqui. Levantar-se, duchar-se, como você está vendo, né? São chamados verbos reflexivos. Mas por que reflexivos? Porque ele traz na sua terminação aqui esse pronome. Se chama um pronome reflexivo. Aqui estão, né? A sequência dos pronomes reflexivos, a gente vai dar uma pinceladinha, mas é coisa que vamos ver de maneira mais aprofundada posteriormente. Então, nós temos aqui um verbo reflexivo. Por que reflexivo? Porque ele traz ao final, aqui ele está na sua forma infinitiva, né? Completinho aqui. Levantar, mais a terminação se, levantar-se. Então, como ele traz aqui esse pronome, que é um pronome reflexivo,
eu posso chamar esse verbo de verbo reflexivo, tá? Em espanhol, a gente vai encontrar alguns verbos assim. Então, nós temos aí, esse verbo está conjugado no presente do indicativo, né? E para isso, nós utilizamos, para indicar essa ação, partindo desse verbo, é preciso que a gente utilize esses pronomes reflexivos, né? E aqui, todos eles estão se referindo aos pronomes sujeito, que a gente já viu anteriormente. Por exemplo, me levanto, eu me refiro a quem? Utilizem o microfone, por favor, que eu não estou visualizando o chat no momento. Quando eu digo me levanto, me refiro a isso, a esse pronome aqui, ó, né? Pronome eu. Então, ó, esse é referência desse. É o pronome reflexivo, porque estou me referindo a mim, né? Para eu descrever essa ação de levantar-me, eu estou utilizando o me. Me levanto, né? O verbo levantar-se. E não digo me, né? Prestando atenção na pronúncia, porque em português, a gente fala muito, as palavras que tem a gente pronuncia como se fosse o i. Me levanto às 6, me levanto às 7. Então, me levanto, certo? E aqui tem o pronome reflexivo referente a quem? Tu. A tu. Te levantas. A que horas te levantas? Quando eu quero falar sobre a hora que eu acordo, que eu levanto, eu posso dizer assim, me levanto a las 7. Em português eu digo, me levanto às 7, né? Em espanhol eu vou sempre colocar a las. Me levanto a las 7. Me levanto a las 6:30. Depois a gente vai estar vendo também aí sobre as horas. Então, a que horas te levantas? Né? Se eu quero perguntar, a que horas você levanta? A que horas te levantas? Quando eu falo aqui, se levanta, eu me refiro a quem? Pela ordem? Você? Ó, se levanta. Tá vendo que esses pronomes, eles seguem a mesma ordem dos sujeitos, ó. Me para yo, te para tu, se para ele, ella ou usted. Eu posso dizer, él se levanta a las 8. Ella se levanta mais temprano, né? Mais cedo. E quando eu estou utilizando aqui os usted, que vocês lembram que a gente trabalhou o tratamento formal e informal, no contexto formal, eu vou perguntar, a que horas usted se levanta? Certo? Então, se eu utilizo aqui, ó, para a terceira pessoa do singular. Pode ser para ele, para ella ou ainda para usted. Essa aqui é a forma abreviada do pronome usted, certo? Se utiliza sempre o de. Então, eu digo se levanta. Para ele, ella, usted. Quando eu quero dizer aqui, nos levantamos, nos referimos a quem? Nos levantamos, me refiro a nosotros, nosotros ou nosotras, né? Nos levantamos a las 6, nos levantamos a los domingos, por exemplo, nos levantamos a las 8 ou a las 9, que podemos dormir um pouco mais, né? Aqui, os levantais, eu me refiro a... Vosotros. Isso, vosotros e vosotras. Se eu quero saber a hora que vocês levantam, né? Que eu utilizo o pronome vosotros, eu vou dizer assim, a que horas os levantais, né? Vosotros, ou seja, vocês, a que horas os levantais? E, mais uma vez, utilizamos o pronome reflexivo se para me referir a ellos, ellas, ustedes, né? Desculpa. Que é o plural aqui de ele, ella e usted. Então, a que horas ellos se levantam? A que horas ustedes se levantam? Vale? Então, nós temos aí o verbo levantar-se, que em português é levantar.
Vale? Temos aqui o verbo. Quem pode ler para mim, por favor, esse verbo? Eu? Pode ser, Claro. pode ler. Meducho, te duchas, se ducha, nos duchamos, os duchais, se ducham. Graças. Então, o verbo duchar-se, que também é um verbo reflexivo, porque ele traz consigo aqui a terminação se, e essa terminação se se refere ao pronome reflexivo, né? Então, duchar-se, né? Duchar-se. Seria o quê? Duchar-se, em português, referente ao português, seria Tomar banho. tomar banho, né? Duchar-se. Ok. Nós temos aqui o verbo desayunar. O que é desayunar? De acordo com a imagem? Tomar café da manhã. Café da manhã? Isso, é o café da manhã. Se você escutar sobre desayuno, é o café da manhã. E o verbo desayunar é tomar café da manhã, né? E aí, a gente não vai utilizar os pronomes reflexivos, certo? A gente vai utilizar os pronomes sujeito, normal. Eu não digo assim, que yo me desayuno. Não. Eu vou dizer que yo desayuno. Tú desayunas. Él, ella, usted desayuna. Nosotros y nosotras desayunamos. Vosotros o vosotras desayunáis. Y ellos, ellas, ustedes desayunan. Vale? Então, tomar café da manhã, em espanhol, desayunar. Café da manhã, desayuno. Vamos lá. Então, nós temos aí, ainda fazendo parte da nossa rotina, aqui nós vamos utilizar o verbo ir. E como estamos tratando de uma rotina, a gente especificou o lugar, né, a que a gente costuma ir, seguindo a sequência dessa rotina. Então, ir a la escuela. Miren que, assim como a gente fala das horas, né, acordei às 6, ou levantei às 6, vou dizer, levantei a las 6. Quando eu me refiro a algum lugar que eu fui, em espanhol, vou sempre utilizar a estrutura, por exemplo, no caso da escola, voy a la escuela, fui a la escuela, certo? Se for, por exemplo, fui ao teatro, fui ao cinema, vamos utilizar al. Voy al cine, voy al teatro, e aí depois a gente vai ver, essa é uma outra parte da gramática que a gente também vai chegar lá, que não é o momento agora, tá? Seguindo, alguém pode ler para mim, por favor, como fica aí a conjugação do verbo ir e completando com aqui a finalidade do verbo para onde a gente vai, por exemplo, voy a la escuela. Aí você continua lendo aqui e complementando. Quem lê para mim? Por favor, Pedro, pode continuar? Posso sim. Por O favor. verbo ir, né? Sim. Eu vou, tu vas, él, ela, o Usted. va, usted va, nosotros vamos, vosotros vais, elas, ustedes van. Muy bien. Entonces, voy, vas, va, vamos, vais y van a dónde? A la escuela. A la escuela. Muy bien. Então, aí foi mais uma parte da nossa rotina, né? Después tenemos aquí otro verbo que es el verbo comer, que só vai mudar um pouquinho na pronúncia, né? Comer, a gente pronuncia o R um pouco mais acentuado, e que em espanhol ele é utilizado
para se referir geralmente de uma maneira genérica ao almoço, né? Aqui para a gente utiliza o verbo comer, para a ação de comer, independente do horário e que tipo de refeição. Em espanhol, geralmente, para se referir ao almoço, a refeição que a gente faz ao meio-dia, ou dependendo do lugar, às 2 horas da tarde, como por exemplo na Espanha, o horário do almoço não é o nosso horário aqui de meio-dia. Lá eles almoçam de 2 horas, entre 2 e 2h30. Então, esse comer aqui, eles se referem a essa refeição que a gente faz na metade do dia, que é o almoço, certo? Então, aqui temos a imagem que ilustra esta ação de comer, que seria, no caso aí, almoçar. Então, não muda quando você vai ver na conjugação do verbo, não vai diferenciar muito do português, né? Eu como, tu comes, ella, usted come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas, ustedes comem, vale? Lembrando que quando a gente fala em comer, a gente se refere ao ato de comer mesmo e não a uma refeição em específico. Já nesse caso aqui, está se referindo ao almoço, tá certo? Temos aí outro verbo que é o verbo hacer. Hacer, que é... Qual seria a tradução para esse verbo? Hacer las tareas. Fazer. Oi? Fazer. Pode repetir, por favor, que eu acabei atrapalhando. Isso, verbo fazer. Graças. O verbo fazer em espanhol, hacer, né? E aí nós temos aqui um caso de verbo irregular, assim como o verbo ir. O verbo irregular é que quando a gente conjuga ele vai mudando todinho, né? Ocorrem mudanças nele. Por exemplo, aparece terminações diferentes, como aqui, por exemplo, voy, né, mas, hago, por exemplo, do verbo hacer, houve aqui o acréscimo, né, a chegada da letra G, que muda aí o radical do verbo. Então, eu digo, yo hago, tú haces, él, ella, usted hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos, ellas, ustedes hacen. ¿Hacen qué? Las tareas, por ejemplo, ¿né? Yo hago mis tareas, vosotros hacéis sus tareas, as tarefas, né? As atividades. Então, temos aí mais uma das ações que a gente costuma fazer na nossa rotina diária, vale? E para isso a gente vai tratando esses verbos para já ir dando uma passada na parte gramatical da língua espanhola, vale? Temos aí mais 3 ações do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Nós temos aí o verbo cenar. Pela imagem, o que é que a gente pode entender do verbo cenar? O que seria cenar, trazendo para o português? Jantar. Jantar, muito bem. Cena, em espanhol, é jantar, né? Cena. Vou a preparar la cena, preparar o jantar, né? Então, o ato de jantar, cenar, vale? É um falso cognato, né? Porque para a gente, cena tem um outro significado. No espanhol vai significar jantar, certo? Então, yo ceno, tu cenas, él, ella, usted cena, nosotros, nosotras cenamos, vosotros, vosotras cenáis, ellos, ellas, ustedes cenan, vale? Temos aqui também, algumas pessoas gostam de fazer, outras não. Como a gente tem aí o advento das novas tecnologias, como a gente acabou de falar anteriormente, e o uso das redes sociais, celulares, jogos, enfim, nem todo mundo tem o hábito, mas, de uma maneira geral, existe, né? Algumas pessoas, após o jantar, gostam de ver um pouco de TV. Então, utilizamos o verbo ver. Ver o quê? La tele. Assistir televisão. Geralmente, a gente utiliza o termo em espanhol, ver la tele, certo? Ver televisão, mas geralmente fala ver la tele.
Então, nós temos aí o verbo conjugado. Eu veo, tu ves, él, ella, usted ve, nosotros vemos, vosotros veis, ellos, ellas, ustedes ven. ¿Vale? Y por fin, temos aí o verbo acostar-se. Mais uma vez, o verbo reflexivo, porque utiliza-se esse pronome aqui na terminação. Que seria acostar-se em espanhol? Deitar? Deitar, dormir, né? Deitar para dormir. Geralmente, esse acostar-se é o momento que a gente se recolhe para dormir, mas tem o verbo dormir também, né? Nesse caso aí, seria o fechamento das nossas ações diárias, né? Com o deitar-se para dormir, acostar-se, né? Então, mais uma vez, toda vez que o verbo vem com essa terminação, ele é reflexivo, para conjugá-lo, eu vou precisar recorrer aos pronomes reflexivos, né? Eu me acuesto, tú te acuestas, él se acuesta, nosotros nos acostamos, vosotros os acostáis, e ellos, ellas, ustedes se acuestan. Então, vimos aí apenas algumas das ações que a gente costuma realizar no nosso dia a dia, né? E aí, para que a gente possa traçar o nosso plano de estudos, o nosso cronograma de atividades, a gente vai considerar todas essas ações que a gente desenvolve no dia a dia, ok? E aí, para que a gente elabore essa rotina diária, a gente precisa aí ter também o vocabulário aí dos dias da semana, né? Por exemplo, você vai traçar metas para da segunda a sexta, ou quem sabe incluir até o final de semana, depende das suas metas. Então, trouxe para vocês também os dias da semana. Enquanto eu vou falando aqui para vocês, a gente já caminha para o final da aula, eu só peço que vocês, sei que eu já fiz a chamada, mas a gente pega o nome de vocês no chat, coloca o nome e a turma, tá bom? Só enquanto eu passo para vocês aqui esse vocabulário rapidinho em relação aos dias da semana. Temos aí, alguém pode ler para mim, por favor? A sequência, bem rapidinho. Eu? Sim. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Pronto, então nós temos aqui lunes, que é segunda, martes, terça, miércoles, quarta, jueves, quinta, viernes, sexta, porque sábado e domingo não cambia, não muda nada, tá? É fim de semana. Então, para que a gente estabeleça uma rotina diária, um cronograma de estudos, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que a atividade dessa semana proposta para vocês é criar esse cronogramazinho, para vocês facilitar mesmo, quem sabe, na realização das atividades de vocês. Tem aqui alguns exemplos de cronograma, né, aqui temos horários e aqui os dias, né, estão todos na sequência, para que vocês possam elaborar aí seus cronogramas. Eu trouxe alguns exemplos, mas vocês fiquem à vontade para criar. E aí, o ideal é que vocês criem no seu caderno, numa agendinha sua, talvez a sua agenda até já tenha todos os espaços, e você estará fotografando e mandando para mim na plataforma, tá certo? E eu espero que vocês consigam estabelecer mesmo, né, um cronograma em que vocês vão executá-lo, cumprir, né? Que vocês possam detalhar aí os seus horários, e o objetivo é facilitar ou contribuir para que vocês tenham uma organização melhor das suas atividades semanais, tá bom? E eu digo para vocês que quando a gente planeja, quando a gente traz para o papel e faz um acompanhamento, fica melhor para a gente seguir e para a gente dar conta. Por exemplo, eu estabeleci para hoje, para o meu dia de hoje, X atividades. Aí chegou no final do dia, eu percebi que não consegui cumprir todas as que eu determinei ali. Então, eu vou colocando ok nas que eu consegui. Aquela que eu não consegui, eu já posso agregar ela na minha lista de atividades de amanhã, né? Então, é uma maneira da gente se organizar melhor e, de fato, colocar em prática tudo aquilo que a gente tem em mente. Agora, se a gente planejou mentalmente, chegou no final do dia, eita, acabou que nem deu para fazer isso, aí passa batido às vezes,
tá? Então, é uma maneira de se manter mais organizados. Ok? Alguém tem alguma pergunta ou algo a acrescentar sobre a aula de hoje? Não? Então, vocês têm a próxima aula daqui a 10 minutos, né? Vocês têm aí um intervalozinho para tomar uma água, quem sabe tomar um café. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a participação, tá certo? Dizer que foi um prazer estar com vocês aqui e hasta la próxima classe, vale? Tenha um dia excelente, bem produtivo.